Olá, tudo bem? Eu me chamo Tássia, sou estudante do quinto semestre de Direito da Faculdade Anhanguera, São Paulo. E hoje eu vim, né, do 28º Encontro de Atividades Científicas para apresentar o meu resumo, né, denominado Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas, Saberes Ecológicos, Educação e Direitos Humanos Coletivos. Então eu escolhi esse tema, né, escolhi algumas obras para falar um pouquinho desse tema. Né? Então já logo na introdução, eu abordei a questão dos povos indígenas, ainda há essa visão distorcida, né, de que os povos indígenas eles são um obstáculo no desenvolvimento, principalmente econômico. Né? Só que, no entanto, né, eles são guardiões da diversidade, né, porque eles detêm esse conhecimento que já vem, né, desde o princípio, né, desses povos. Né? Então, eles têm essa visão de que a Terra, ela faz parte, né? A gente não é dono da Terra, né? Ela faz parte da humanidade, né? Então, eles tratam muito dessa importância, né? De entender a Terra como parte, né, da nossa sobrevivência, né? Nós não somos donos da Terra, né? Pelo contrário. E aí, então, de vem a importância da educação, né? Nesse contexto todo, né? Com relação aos direitos coletivos, né? A própria legislação. Né? Então, a educação ela vem como uma ferramenta para a gente entender melhor, né, a importância desse conhecimento dos povos indígenas. Né? Então, o objetivo do meu estudo é analisar esses saberes ecológicos das comunidades tradicionais, né, e relacionar essa educação, esse saber, esse conhecimento, né, com a legislação ambiental atual, né, e dar um enfoque, então, para a educação, né, como um meio, como um objeto de transformação da sociedade. A metodologia, né, que eu utilizei, então, foi uma pesquisa bibliográfica qualitativa, onde eu selecionei 3 obras, né, para fazer essa relação com a legislação. Né? 2 dessas obras justamente para dar voz aos povos indígenas. Né? Então, eu escolhi uma obra do Ailton Krenak e escolhi uma obra também do Davi Kopenawa. Né? E junto com isso, para ampliar um pouco mais a visão, eu escolhi um livro denominado Ideologia, da Marilena Chauí. Né? Então, ela conta ali um pouco nessa obra dela como que isso vai transformando a visão da sociedade de modo geral. Né? Então, eu tentei fazer esse diálogo entre a questão filosófica, né, a questão da visão dos povos indígenas, né, e essa questão crítica ideológica. Né? Tudo isso relacionando à legislação ambiental atual. Né? Mesmo como a própria Constituição, né, onde ela prevê a questão da proteção ambiental como um direito dos seres humanos, e também a própria legislação ambiental, né, que a legislação ambiental no Brasil é tida como uma das mais amplas, né, uma das legislações mais evoluídas, né, mundialmente falando. Né? A questão é que ainda se tem muitas dúvidas e não se difunde muito, né, na educação básica, por exemplo. Né? Então, a nossa legislação ela prevê muitas coisas, porém, né, não se detém conhecimento com relação a isso. Então, acaba dificultando, né, a questão da proteção ambiental e da sustentabilidade. Então, na questão da discussão, né? Então, eu trouxe essa resistência cultural indígena, né, como uma alternativa ao capitalismo predatório, né? Porque hoje nós vemos muito a natureza como uma questão de só extração econômica, né? E não se prevê essa questão de cuidar, de você sustentar, de você manter, né? Então, a natureza simplesmente como um recurso econômico e nada mais que isso, né? E, na verdade, quando a gente acaba destruindo, né, você acaba destruindo essa biodiversidade, você acaba empobrecendo, né, a questão cultural, a natureza, enfim. Né? Então, essa cosmovisão indígena, né, a terra como mãe e parte da existência. Né? Então, os indígenas eles têm esse conhecimento muito latente, né? Tem um conhecimento muito amplo com relação à terra, ao cultivo, ao cuidado. Né? Então, se a gente conseguir utilizar esse conhecimento todo deles para difundir isso e fazer com que o conhecimento indígena converse com a legislação, converse com a educação, isso vai ser excelente. Né? Então, a valorização da coletividade, né, como um meio de justiça, né, social e justiça ecológica também. Né? Então, a educação ambiental ela deve integrar esses saberes, né, não separá-los, né, ela deve integrar tudo, né, como meio de mudança. Né?
E então a conclusão, né, é a questão do reconhecimento dos povos originários, né, para combate da exclusão ideológica, né, então é questão de difundir mais isso, né, de nós seres humanos entendermos, né, nós como parte da sociedade entendermos a importância do saber desses povos originários, né, afinal eles estavam aqui antes de nós, então, nada mais importante e nada mais essencial do que a gente valorizar esse conhecimento deles, né? É, e como alternativa, isso de sustentabilidade, de educação, de opções mais sustentáveis, né, para o planeta, para a sociedade de modo geral, né? Contudo, né, sendo como um caminho, né, para uma sociedade mais justa, né, que consiga enxergar para o todo, para as minorias, né, para as maiorias, de modo geral, né, uma sociedade mais justa, coletiva, harmônica, que tenha principalmente esse respeito à natureza e ao meio ambiente, né? Porque a gente depende também, né, do meio ambiente como questão econômica, né? Então, a partir do momento que a gente só retira e não cuida disso, né, o resultado é que na verdade, não se tem um resultado muito bom, né? Então, por isso a importância de a gente cultivar e de ensinar isso, né, às novas gerações, desde lá da educação básica, né, fundamental, difundir mais esses conhecimentos e também difundir a própria legislação, né? Porque ela está aí para nos proteger. Então, esse é o meu trabalho, né? Agradeço a todos, muito obrigada pela atenção e até logo.